E aí, gente, beleza? Hoje eu vou começar um assunto mais pedido aqui do canal, desde que eu criei o canal e comecei a falar sobre Golang. Esse é com certeza o assunto mais pedido aqui, que é falar sobre a arquitetura hexagonal aqui na linguagem, né? É uma arquitetura super conhecida na maioria das linguagens e projetos que você for trabalhar. Grande parte está utilizando hoje a arquitetura hexagonal ou no máximo MVC, é o que mais utiliza, tá? Por isso que eu trouxe o curso aqui, meu primeiro cru de Golang em MVC, e agora eu tô trazendo essa introdução aqui à arquitetura. Vai ser uma minissérie de vídeos, tá? Então vai ser uma minissérie ali de em torno de 7, 8 vídeos que eu vou passar passo a passo ali sobre cada pasta, sabe? Sobre cada parte da arquitetura que eu quero mostrar pra vocês, sobre como criar e organizar aqui no Golang, tá? E a ideia basicamente é a gente ter esse curso em Golang para que a gente possa puxar um novo projeto aqui no canal utilizando a arquitetura hexagonal, tá? Eu tenho planos de trazer para vocês um novo projeto aqui utilizando essa arquitetura para a gente ver na prática como fica um projeto bem arquitetado ali, com um projeto bem organizado ali utilizando essa arquitetura, que fica muito legal e fica uma arquitetura super modular, uma arquitetura que a gente consegue mexer nela, consegue alterar, consegue acrescentar coisas sem quebrar o funcionamento dela, beleza? Então vamos pro vídeo, vamos começar aqui essa nossa minissérie super importante sobre uma das arquiteturas mais conhecidas hoje em Golang. Então, primeiro de tudo, arquitetura hexagonal, o que é? Né? Então, também chamada de Ports and Adapters, a arquitetura hexagonal é uma forma de organizar o código em camadas, cada qual com a sua responsabilidade, tendo como objetivo isolar totalmente a lógica da aplicação do mundo externo. Então, a arquitetura hexagonal ela tem a ideia de que você consiga ter um projeto que ele não pare de funcionar dependendo da sua mudança. Ele combinado ali com Solid, inclusive se você não viu ainda a minissérie de Solid aqui, expliquei tudo sobre Solid em Golang, o que cada letra significa e como colocar ela em prática. Então, a arquitetura hexagonal com a utilização do Solid, ela fica uma questão de cada qual com a sua responsabilidade. Cada arquivo tem a sua responsabilidade, cada pacote tem a sua responsabilidade, cada pasta tem a sua responsabilidade. Então essa é a ideia do hexagonal. Para que tudo isso, né? Basicamente a ideia é para que você consiga, por exemplo, se um dia você está utilizando o banco de dados MongoDB, você passa a utilizar o banco de dados Cassandra sem o seu core da sua aplicação mudar. Claro que a conexão vai mudar muito o adapter, mas isso esteja separado de uma forma totalmente desacoplada da sua regra de negócio. Então o seu service, ao invés dele chamar a mensagem ali, a função que chama o banco de dados MongoDB, ele chama uma interface que chama o MongoDB. Ao invés dele chamar, por exemplo, a função que chama o MongoDB, ele na verdade chama uma interface que chama o banco de dados, seja lá qual for o banco de dados. Então essa é a ideia, tá? Assim como a gente vai fazer também com os dados de entrada. Esse isolamento é feito por meio de portas em adaptadores, daí o nome Ports and Adapters, né? Vocês vão mais ver Ports and Adapters, onde as portas são interfaces que as camadas de baixo nível expõem e os adaptadores são implementações para as interfaces em questão nesse caso. Então, como que fica esse desenho, tá? Eu coloquei isso num slide separado para ficar maior e ficar mais fácil de vocês entenderem. Então aqui o domínio é o core da sua aplicação. O domínio é onde vai estar suas regras de negócio, onde vai estar seus cálculos, por exemplo, se você precisa fazer, encriptação de dados, onde você tem dados ali sensíveis da sua aplicação. O objeto de domínio ele é o objeto principal da sua aplicação. Geralmente a gente tem domínios fortes, né? Você tem as camadas de domínio onde tem tudo. Tudo tem dentro do seu domínio. Só que tem alguns dados que você não quer retornar para o cliente, por exemplo, ou você não quer enviar numa requisição para outro projeto. E aí, a partir do domínio, você cria ramificações nas quais você consegue, por exemplo, tirar os dados que você não quer retornar para o cliente que chamou a sua requisição, por exemplo, ou então alguns dados que você não quer enviar para outro microserviço, dados que você não quer que seja inserido no banco de dados, certo? Todas essas informações vão estar dentro do domínio e é por isso que tudo isso tem que estar fechado, tá? O seu service, tudo que tem... Aqui colocou repositories, mas os repositories geralmente eu também gosto de colocar separado, tá? Exatamente por isso, para se acaso você for mudar de banco de dados. Mas aqui a ideia do repository é, os métodos de banco de dados não podem depender do método do banco de dados. Então a ideia aqui basicamente é, os métodos de banco de dados não podem depender de qual banco de dados. Então o repository aqui ele quer dizer o seguinte, o seu find user by ID, o seu find user by e-mail vai estar tudo aqui dentro da sua camada. Mas o banco de dados, o cliente do banco de dados não pode estar dentro aqui, junto com a regra de negócio, tá? Então os casos de uso vão ser o que vão englobar o seu domínio. Então
nos casos de uso, você vai ter a porta de entrada e a porta de saída. A porta de entrada é para como os dados vão entrar dentro do seu domínio. Então, os dados de entrada pode ser um HTTP que você disponibilizou uma rota REST API, por exemplo. Pode ser algum consumer de uma fila, por exemplo. Então, você tem uma fila lá no SQS, num Kafka, e você quer que a sua aplicação esteja ouvindo essas alterações, essas mensagens. Você pode ouvir a partir de um caso de uso. Então, o caso de uso pode ser o mesmo de uma rota HTTP. Então, ao invés de eu mudar todo o meu código para que eu ouça de um HTTP, de uma rota HTTP, um endpoint, e também ouça de um Kafka, eu coloco o mesmo caso de uso e os controllers, no caso o controller e o consumer, pegam essas informações e jogam no mesmo lugar. Assim, a sua regra de negócio fica ouvindo de apenas uma porta de entrada. Então essa é a ideia aqui dos casos de uso da aplicação, tá? Você vai ter aqui os controladores, Entity Manager, Mail Adapter, REST Client, pode ser qualquer coisa, tá? Então aqui vai ser as formas de entrada e saída de dados. Então você pode ter o controlador, que vão ser só as rotas de API, aqui no caso o HTTP, mas também pode ser que você precise chamar um projeto HTTP. E para isso você pode utilizar o Adapter Output também. Ou então você tem um SQL, por exemplo, a sua aplicação ela precisa fazer um GET, um POST, um UPDate. Você pode colocar isso de uma forma separada. Toda a questão de SQL, toda a questão de conexão estar numa pasta separada, no adapter. Ou então você pode ter um mail adapter, no caso você quer enviar um e-mail para o cliente, só que você está enviando o e-mail com um provedor de e-mail e amanhã você pode mudar, por exemplo, quer que no caso você ao invés de enviar para um provedor, você enviar para um SNS, e esse SNS fazer o envio de e-mail lá via SES da Amazon, por exemplo. Então você pode acabar tendo que mudar. E assim por diante, tá? Tudo que for entrada e saída de dados literalmente vai estar aqui. Um caso, por exemplo, que eu já vi é você, por exemplo, ter aquelas libs do Go, o lib do Java, que você tem aqueles jar que você importa, e aí é um jar que você vai utilizar que é de outro time, de outra pessoa. Geralmente esses caras também são colocados com um adapter output, tá? Então, por exemplo, você está importando uma biblioteca de uma pessoa de outro time que ela faz encriptação de dados. Nesse caso, é melhor você colocar no adapter output, tá? Porque se você um dia não quiser mais usar a lib e quiser usar essa lib virar um projeto, um microserviço, você não vai precisar mudar todo o seu código, né? Você vai basicamente continuar apontando para uma porta de saída e essa porta de saída vai se resolver tanto com um módulo ou se um dia virar um microserviço, beleza? Então vamos lá, o que são os adapter input, né? O que são os adapter inputs? A camada de adaptadores é separada em duas partes, sendo uma delas a input. Todos os tipos e formas de entrada de dados da sua aplicação têm de estar nessa camada, unificando assim em um adapter input. Então, como eu falei, você vai todo tipo de entrada da sua aplicação vai estar dentro do adapter input, sem exceção, beleza? Então vai estar todo mundo ali junto. Então você tem dentro dessa pasta geralmente algumas pastas que são padrão assim em alguns projetos, tá? Você vai ter controllers, ou consumer, ou listener, né? Então aqui você vai ter, por exemplo, controller se a sua aplicação for ouvir rota HTTP, por exemplo, você vai ter ali seus endpoints. Ou então você vai ter um consumer que vai estar consumindo dados numa fila Kafka, numa fila SQS e assim por diante. Ou você pode ter listener, que pode estar tipo um listener de gRPC, ou então um listener de um WebSocket. Você pode ter todas as entradas de dados unificadas, claro, cada uma separada pela sua pasta, né? Porque senão vai ficar uma bagunça também o código. Então esses três são formas de entrada de dados que existem no adapter input, beleza? Model para o modelo de entrada. Então você vai geralmente ter uma pasta model dentro do seu input, que no caso vai identificar o que entra de dados na sua aplicação, o que deve sair de dados. Como se fossem views ali, que você, para quem já mexeu em Node, você cria views, é basicamente essa a ideia, tá? Então, model para modelo de entrada, para API, fila, etc., tendo assim separadas as requests e as responses. Então lembra que eu falei? Alguns dados você vai receber como entrada de dados, mas você às vezes vai receber algumas informações do domínio que você não quer retornar para o cliente, não quer retornar naquela fila, você não quer retornar ali naquela endpoint, por exemplo. E aí você tem um objeto de response, para que você pegue todos os dados que você tem, que você recebeu do domínio, e você transforme isso em um response com os dados que você quer que sejam expostos. Então, por exemplo, no nosso projeto ali, Meu Primeiro CRUD, a gente fez isso num MVC. Você basicamente tem lá o objeto do usuário, por exemplo, que tem e-mail, nome, idade, mas você tem o campo senha. O campo senha você não quer retornar na resposta, então o que você faz? Você basicamente cria um objeto response tirando esse campo senha. Aí você mapeia esse objeto response com os dados que veio do domain que tem o campo senha. Então você consegue não disponibilizar alguns campos que não podem ser disponibilizados. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, mappers e converters que mapeiam o modelo de request response para o modelo de domínio e vice-versa. Então, para você ter um request response, você vai ter que ter os converters. Então, quando você receber um dado, ele vai ser request.
só que você vai ter que transformar em domínio para você mandar na porta de entrada. A gente vai ver tudo isso, tá? Aqui eu tô passando por cima, mas vai ficar mais claro mais pra frente. Então, basicamente, você recebe a request, você tem que transformar ele em domínio. Onde você vai fazer isso? No converter. Você recebeu um domínio da camada de aplicação, você tem que transformar em response. Como você vai fazer isso? Converter também. Então, os converters basicamente servem para isso, tá? Validations. Os validations, ele é opcional, tá? Mas o Validations pode ser uma camada para você validar os dados. Então, por exemplo, aqui no Go você não precisa disso porque você tem lá o Validator, né, do Gingonic, que é o que a gente geralmente utiliza. Aí você não precisa de uma camada de Validations, né? Mas se você, por exemplo, estiver usando outra linguagem que você precisa validar campo a campo, é bom você criar essa pasta Validations dentro da sua pasta de entrada. Então, por exemplo, o usuário ele tem o campo idade, tem o campo nome, tem o campo senha. Onde você vai validar se a senha tem 6 dígitos, se ela tem símbolo, se ela tem número, se ela tem letra maiúscula? Onde você vai validar se a idade da pessoa é maior do que 0 e menor do que, sei lá, 150? Então, são validações que você precisa fazer e elas são feitas na camada de entrada, porque é onde você vai ter os dados chegando na sua aplicação. Então essa é a ideia da camada Validations, mas nem sempre você tem essa camada. Geralmente você tem algumas soluções mais simples de fazer, depende da linguagem e ali do framework, do pacote que você estiver utilizando. Adapters Output. A camada de adaptadores é separada em duas partes, como já foi dito. A outra parte dela é o output. Então todos os tipos de forma de saída de dados da sua aplicação têm de estar nessa camada, unificando assim o adapter output. Então o adapter input, ele é a entrada de dados, o adapter output seria o inverso disso. Então seria quando você quer acessar alguma coisa a partir da sua aplicação. REST Client, RPC Client, Producer, Repository, tudo isso são formas de output. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação que vai bater na API do ViaCep para poder validar se o CEP da pessoa ele é válido, no caso, para ver qual é o endereço da pessoa. Onde vai estar essa chamada HTTP? Vai estar no adapter output, vai estar lá no REST client, por exemplo, ou no HTTP client. Eu quero acessar um banco de dados. Onde vai estar esse acesso? Vai estar no repository. Então são formas de saída de dados que existem no adapter output. Além do adaptador input, você também tem no adaptador output os modelos de entrada e saída. Então assim como você vai ter que ter uma request para chamar o ViaCep, você vai ter que ter um entity para chamar o banco de dados, você vai ter que ter uma resposta desses caras também. No caso do banco de dados, você transforma entity em entity, né? Então você manda entity para o banco de dados, ele te retorna entity, beleza? Mas se, por exemplo, você vai chamar o ViaCep. ViaCep, por exemplo, de request, ele vai receber o CEP da pessoa. De response, você vai receber o nome da rua, qual a cidade, qual o estado e assim por diante. Então, o que você manda de request é diferente do que você vai receber como response. Então você precisa ter dois objetos diferentes. E para isso, você também precisa de um converter. Por quê? Você vai ter domínio em mãos. Então a aplicação vai te mandar um domain ali na porta de saída. Esse domain você vai ter que transformar ele em um outro objeto de request para você chamar o ViaCep. O ViaCep te retornando, você vai ter que transformar esse objeto response em domain de novo. Então você precisa do converter ali, do mapper, para você fazer isso. Então isso já acopla o terceiro ponto aqui, tá? E por último, não menos importante, você pode ter, que também é opcional, os client services. Por que client service, Otávio? Por exemplo, você nem sempre você vai querer que a sua regra de negócio esteja... a sua regra de negócio que se acessa ao externo e esteja dentro do seu service. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma migração de banco de dados, por exemplo. Algo aqui, um exemplo meio nada a ver, mas só para vocês entenderem a ideia. Vamos supor que você está fazendo uma migração de banco de dados, só que você não está migrando a base inteira, você está simplesmente começando a utilizar outra base, por exemplo. E você tem que ter uma regra de negócio dentro da sua aplicação para saber qual banco de dados você vai utilizar. Ou então você está começando a utilizar uma feature toggle, por exemplo, ou algo que você precisa de uma regra para poder chamar o ambiente externo, por exemplo. Então antes de você fazer requisição para o ambiente externo, para o banco de dados externo, o que for, você precisa fazer uma validação. Só que você não quer que a sua camada de aplicação fique sabendo dessa validação. A sua camada de aplicação tem que saber assim, chamar banco de dados, ponto, é o que ela precisa saber. Só que antes de chamar o banco de dados, você tem alguns pontos, algumas validações que você precisa fazer. Ao invés de você fazer isso lá no client, onde já está fazendo a requisição em si, você pode criar um client service, um repository service, por exemplo, que vai fazer uma regra de negócio antes de chamar o repository mesmo. Então isso pode estar na camada de output também, e a gente pode ver alguns exemplos disso mais pra frente, beleza? E temos a camada mais forte aqui da aplicação agora, que é o application, né? Então, temos a camada mais forte da aplicação, a application. Nessa camada temos todas as regras de negócio e services e o mais importante, né? A camada domain, onde temos o objeto mais forte da aplicação.
Então aqui a camada de service é onde você vai ter todas as suas interfaces de entrada e saída. Então você vai ter ali qual a interface que você vai receber os dados, qual a interface que você vai mandar os dados dependendo do que você precisa fazer. Você vai ter o objeto domain onde tem todas as informações necessárias da sua aplicação. Então tudo que é informação tem que estar no domain, porque é onde você vai manusear essa informação. E também você vai ter a parte ali do service, que é a regra em si, né? Onde você vai ter a sua regra da sua aplicação e é onde você vai identificar quando você tem que chamar a porta de saída, quando você tem que receber as requisições, o que você vai fazer com elas e assim por diante. Services é a camada onde tudo será validado e criado na sua aplicação. Então toda a sua regra de negócio vai estar ali dentro. Use cases e ports. Use cases são as entradas de dados e os ports são as saídas de dados. Então é a camada onde você terá acesso às interfaces de entrada e saída. Então, por exemplo, eu quero chamar um banco de dados. Eu vou chamar uma interface port e mandar as informações e esperar a resposta. Ah, eu quero receber os dados do use case. Então você utiliza o use case e fica esperando essa resposta. Então é basicamente essa a ideia, tá? Domain, identifica o objeto forte da sua aplicação, onde você terá todas as informações daquele fluxo no qual está sendo criado. Então, o domain, como eu já falei, você vai ter todos os dados da sua aplicação dentro desse objeto, beleza? Então, tudo vai estar dentro dele. Então, temos a última camada, que é a camada de configurations, né? Ela é tão importante quanto as outras, só que é uma que você não tem tanto um padrão, uma regra a se seguir, né? Então, como toda aplicação, também devemos ter as configurações referentes a cada acesso externo, ambiente, feature toggle e assim por diante. Para definir as configurações, não existe um padrão de nomenclatura, mas, claro, sempre bom seguir uma ideia, um nome de ideia, uma nomenclatura padrão ali, na qual você está fazendo com aquela configuração, por exemplo. Então, se você estiver criando um repository, claro que você não vai colocar um nome totalmente diferente, mas você não tem uma regra ali no configuration de como você deve seguir, né? Tem algumas pessoas que seguem algumas regras, é legal você seguir pelo menos um nome de nomenclatura ali, né? Uma regra de nomenclatura, mas você tem que ter ali um padrão, como você pode seguir, mas você não tem ali não hexagonal, não. O configurations tem que ser assim, mais ou menos isso, tá? Então, aqui basicamente a ideia é, você tem um adapter ali, um repository chamado adapter na pasta output, na pasta database, na pasta MongoDB. Cara, você vai criar uma configuração de se conectar no MongoDB, de fazer um ping do MongoDB, como que você vai fazer isso? Ali é legal você criar dentro de configurations uma pasta chamada database e uma pasta chamada MongoDB dentro dela. Que aí dentro dela você vai cuidar de configuração, se conectar no banco de dados, se conectar na collection e assim por diante. Mas não é dentro do configuration que você vai criar os métodos de find user, get user, create user, não é aí dentro. Dentro dela você vai só criar configuração. Então pegar a senha do banco de dados de um secret manager, pegar a senha do banco de dados de um .env, pegar de um secret do EKS, seja lá onde for. O configurations tem essa responsabilidade de pegar as configurações e unificar tudo dentro de uma pasta, beleza? Então, por exemplo, eu tenho que chamar um banco de dados, eu tenho que chamar um microserviço chamado MS. Então você pode ter ali dentro do adapter ali para chamar esse microserviço um adapter output HTTP teste MS, por exemplo. E aí dentro da configuração para você pegar qual é a rota, qual é a porta, qual é o DNS, qual é o timeout, você pode ter uma pasta chamada HTTP teste MS. E aí dentro dela você configura tudo para que o adapter consiga só utilizar e não se preocupar com configuração, beleza? Então basicamente o configuration prepara o ambiente para que o service, para que o adapter output consiga utilizar todas essas configurações. Então, por exemplo, você está criando uma regra de negócio ali que ela vai ser utilizada com feature toggle. Você quer subir para produção desligado e depois você quer ativar essa configuração. Onde vai estar a configuração? Vai estar no configuration. E quem vai utilizar essa configuração? O service, por exemplo, que vai ativar ou desativar uma feature, ou então o adapter vai ativar ou desativar uma feature, assim por diante, beleza? Então essa é a ideia do configuration. E por último, por que você deveria utilizar o hexagonal ou por que não deveria, né? A gente tem que tomar cuidado quando você vai aplicar arquitetura hexagonal. Então, ela não é uma arquitetura simples e fácil de utilizar. Cara, definitivamente não. Principalmente para quem não conhece ainda a arquitetura. Então, se você cria um projeto em hexagonal e alguém entra no seu projeto para poder utilizar, vai ser bem complicado de explicar e entender porque é uma arquitetura bem complexa e ela tem que estar bonitinha ali, implementada de um jeito certo para ela funcionar. Porque senão é mais fácil você nem utilizar hexagonal se for aplicar ele de um jeito errado, tá? Então, para objetos pequenos que não vão, para projetos pequenos que não vão mudar com muita frequência, você não vai ficar mudando o banco de dados, você não vai ficar mudando a entrada de dados,
avalie também a possibilidade de utilizar algo mais fácil e rápido. Aqui por que eu tô falando isso? Porque o hexagonal ele é difícil de você implementar ele, tá? Por isso que geralmente nas empresas elas criam um projeto de exemplo, tipo um template, para você já ter todas as pastas criadas e você só vai lá criando os seus arquivos. Mas continua sendo complexo de manter, de continuar. Na verdade, manter ele é um pouco mais fácil, só que o problema do hexagonal é você criar o projeto inicialmente. Então você toma muito tempo só organizando o que tem que ser, criando, pensando como você vai organizar. Então muitas vezes faz sentido você utilizar um MVC para um projeto menor, alguma arquitetura mais simples, só para você colocar ele para funcionar. Então talvez faça mais sentido, tá? Então todas as arquiteturas funcionam, contanto que você aplique elas corretamente. Nesse curso aqui que eu vou deixar aqui no card também, a gente está criando um CRUD em Golang com o MVC, utilizando também portas de entrada e saída ali, interfaces, que ficou muito bem aplicado o MVC, ficou de uma forma fechando toda a regra, fechando até o domain, ninguém tem acesso ao domain, todo mundo se for acessar o e-mail do usuário, você tem que chamar um getSet, mesmo em Golang, que pode ser uma arquitetura muito legal de você utilizar no seu projeto. Talvez nem precise utilizar hexagonal, beleza? Então, recomendo muito vocês seguirem essa playlist, porque ficou muito legal e ela ainda nem acabou. Então é uma playlist que a gente está criando ali aqui no projeto, beleza? Então, esse foi o vídeo que eu tinha para trazer aqui sobre hexagonal para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham aprendido. Qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês possam trazer aqui pra gente trazer como um vídeo bônus, como um outro vídeo aqui no hexagonal, cara, deixa nos comentários que me ajuda muito a saber o que eu tenho que fazer, beleza? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês acompanhem a série aqui no canal, espero que seja uma arquitetura aqui, uma série de muito aprendizado para vocês, como está sendo para mim também, aprender novamente para poder ensinar aqui no canal, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo sobre hexagonal, até a próxima e falou!